E vamos começar! Começou, cara. E não tem volta. Não há volta. Fala ali pra gente ver a modulação. A gente precisa cantar no tom ou falar cantando. Falar cantando. Até que eu gosto dessa parada. É muito legal. Poderíamos fazer todo ele cantado. Tá aí uma ideia bem bacana. Bacanérrima. São vocês. É um programa gravado, então não tem vocês. E tu pode fazer, como é que é o nome disso? Tu pode fazer melismas que o autotune vai jogar pro lugar certo. Você tá brincando? Faz um melisma. Eu não sei. É. Uau. Ei, aquelas coisas. Sei. Ele vai melismar pra ti, vai ficar, Isso é maravilhoso. vai ficar péssimo, mas as notas vão ficar certas. Isso é maravilhoso. Porque é a mágica. A mágica. É a ciência. A quantização É isso. das notas. É, eu acho demais. Só tem 12, não tem infinitas mais. São as 12. Mas são difíceis de lidar com essas duas, né? É, e aí, não, mas como a gente tá nessa música aqui, essa trilha em si bemol, então são só as 7. Uau. Porque aí ele sempre vai modular pra alguma coisa legal. Ele sempre vai jogar pra alguma coisa legal. Então, Podia ser assim na vida, né? a tua vida assim tem 12 possibilidades, mas ele só vai ver as possibilidades que dá certo. As erradas ele já tira. Saquei. E as que são ruins, tu vê, por exemplo, quando tu canta uma nota que tá no meio, tipo, ele Sim. fica indeciso. Aí aparece as duas realidades ao mesmo tempo. Você sabe que ele é um robô, né? Ele é um robô. Ele é um robô. Ele tá aqui substituindo o isso. tempo que se gastava para se gravar uma voz. O que É. hoje em dia a gente não tem mais todo esse tempo. Não. E aí tem um bagulho que eu, como produtor, acho que tem um sweet spot do cantor. Ele vai lá, canta a primeira. Normalmente ele tá aquecendo, ele tá vendo as notas. Aí a segunda, normalmente é a boa. Normalmente? Assim, ou se não é a boa, é assim, não vai melhorar muito. Saquei. Aí tem a terceira, que pode ser parecida com a segunda. Depois, dependendo da cabeça do cara, ele já tá no clima de... será que eu não sou bom? Aí a vibe vai indo embora. Daí baixa ou ele vai cantando tanto aquilo que ele já não pensa mais na letra Depressão. do bagulho. Só. E aí deprimiu o cara. Então Sim. eu faço normalmente... Por exemplo, se a Cristina Aguilera, sei lá, alguém que cante muito, aí talvez vá melhorando até dizer chega. Mas mesmo assim essas pessoas cansam. Sabe de uma coisa curiosa? Essa semana eu tava procurando uns vídeos para fazer meu programa lá no YouTube. E aí fui dedicar de novo com uma gravação de Disparada do Jair Rodrigues, do Festival de Música. É. Que ele se baba absolutamente, se babando de tão emocionado que Ele tá cantando com um PA inexistente, com uma plateia urrando, com a polícia olhando pra ele, tipo assim, ó, cuidado aí, meu velho. E ele canta divinamente, muito afinado, com uma banda espetacular, com viola. Que ele não tá ouvindo direito. Não tá ouvindo direito, e ele tem tá no tom, e ele manda muito bem, é ao vivo. Na televisão, 1967, é foda. Os caras tinham mais horas, eu acho, assim. Eles foram moldados a ferro e fogo, né? Tu não tinha a possibilidade de ser mais ou menos. Não, mais ou menos não chegava lá. Todo mundo era meio cantor. É. A música vem disso, né? Sim. Todo mundo era meio cantor, todo mundo era meio músico, todo mundo era meio dançarino, todo mundo era tudo. A música era meio que a festa da galera, tu vai ver. O exemplo máximo disso foi o Wilson Simonal, né? Mas família italiana, por exemplo. Família Sim, italiana, sim. todo mundo canta. É. E vai ter um que vai cantar um pouco melhor. É. Então, aí já não tinha aquela coisa do acesso democrático, assim, de, mas tu é engraçado, vamos cantar, que eu deixo Sim. tu cantar. Então é isso. Os caras se destacavam era porque eles eram normalmente excelentes. Eu também acho que é isso. Eles, Regina, todo mundo daquela turma. A Nara Leão era criticada porque ela tinha uma voz Sozinha. baixinha, que era maravilhosa. Maravilhosa. Mas como ela não cantava, não era cantorzona e jogava os braços que nem Elis, ela era super criticada. É que a Elis era rock and roll demais. Eu me Elis pego era- ouvindo Elis. foda. Eu voltei a ouvir Elis Regina por causa do Belchior, quando ele Sim, morreu. sim. Aí eu vi um Belchior. Aí eu fui descobrindo canções de Elis, que eram de Belchior. Não, Elis lançou Milton Nascimento, João Bosco, Aldir Blanc, Gilberto Gil,
Caralho, Elis. Não, a Elis fez Belchior. Caralho. Ela gravou Como Nossos Pais e lançou. Ela começou a cantar antes do Belchior lançar o disco, Alucinação. Essa é a grande música, eu acho. Uma das grandes músicas. E sabe qual é uma outra César música? Camargo Mariano era o Lucas da Fresno da vez. Cara, Sacou? ele era um... Gostou da penteada? Pô, eu adorei, cara. Inclusive, eu quase fingi que não ouvi. Foda que foi. Tem uma boa da Elis, quer dizer que não é da Elis, do Belchior. Sim. Que eu peguei pela novela. Muitas coisas, a gente mais nova, a gente pegou pela regravação já. Sim. E eu peguei a Elba Ramalho cantando As Paralelas. Sei. Com aquela voz de Elba Ramalho. Sim. Aí esses dias eu me lembrei o quão foda era. Sim. E aí eu descobri que era do Belchior. Aí o filho da puta. Então, eu acho que assim... É que você é muito jovem. Mas ele era eu não sei se existe um cara que falasse tanto do coração... diretamente do coração. Eu fiz um exercício há um tempo atrás, que era falar diretamente do meu coração. Se falar coisas que talvez eu não falaria nem pra terapeuta, assim. Sei. E o Belchior era o que mais falava. Se você consegue colocar isso numa música, inevitavelmente você vai aplacar as pessoas. Cara. No bom sentido. Eu comecei... Sabe que o Alucinação, quando eu chego, tem a terceira música que chama Sujeito de Sorte, que é uma música em tom maior, então ela é positiva. Só que no começo desse ano, eu tava antevendo o que podia acontecer daqui a alguns dias. E bateu uma depressão, bateu uma tristeza. Eu vi Sujeito de Sorte, eu cheguei às lágrimas, liguei para uma amiga e falei assim, conversa comigo um pouco, por favor. Com Sujeito de Sorte. Caralho. O Belchior. Belchior, ele falava... era surreal o lance da letra do cara, assim. Porque o Brasil vinha de uma tradição bossa novística. Sim. Vinha daí depois do Caetano Gil Tropicália, que é um rolê super de ode, né? Tipo assim, de trazer o lance do caldeirão, de referência, e trazer coisas, às vezes exaltar coisas, até uma nova exaltação do Brasil já, com o filtro do mundo real. Isso. E mesmo assim, Caetano diversas vezes ia lá, furava isso e fazia uma música que enfiava a faca no peito das pessoas. Sim. Tipo várias. Sim. Mas se tu for ver Podres Poderes, essas paradas, tem muitas coisas incríveis. Bom, Caetano, pra mim, é o meu topzera cantor do Brasil. Ele é foda. Mas, vamos lá. Só que o Belchior ele já tinha um bagulho que eu acho que é muito atemporal, é surreal o jeito que os caras escrevem. Essa música Paralelas na voz da Elba Ramalho é muito foda. E no final, eu tava mostrando pro Guerra, a batera da Fresno esses dias, e no final entra uns guitarrão. Isso que no mar sou eu, o horizonte sou eu. Sim, e eu falei, caralho, isso é a Fresno. Eram muitos bons músicos no estúdio, nos estúdios das grandes gravadoras. E tinha uns guitarrão, o que é mais louco. Qualquer música do Alceu Valença vai ter um guitarrão. Sim. Isso O Alceu tem uma origem rock and roll, né? Você sabia que o Belchior estudava medicina e abandonou a carreira? Ele encontrou com o George e falou assim, pô, vamos fazer um som. Daí o George falou assim, cara... Quem é o George? Era o grande companheiro dele. E daí assim, ele falou assim, olha, vamos fazer música. Ele falou assim, quer saber? Chega dessa merda, vamos fazer música. No mesmo ano, 71, ele ganhou um festival na hora do almoço, mas só conseguiu gravar alguns anos depois, e nisso Elis Regina tem uma mãozinha. Como é... Eu lembro que a Globo tentou fazer um festival da canção. Fiz 2000, alguns. Que ganhou Tia Anastácia. Nada contra. Anastácia? Ganhou Tia Anastácia. Peraí, eu acho que eu tô lembrando. Que tinha foi em 2000 e pouco. Foi Luiz Carlini participou. Foi tipo os 30 anos dos festivais. Aí eu, caralho. Eu lembro. Mano, eu juro assim, eu não sei. Lembro. Eu tenho um espírito competitivo forte, assim. Bah, se voltasse o bagulho... Porque assim, o que eu sinto falta é... As músicas que ganhavam os festivais, elas não necessariamente eram os grandes hits do rádio, porque o rádio tava tocando a música, tipo assim, tava tocando Agnaldo Raiol, sabe? Tava tocando o som de rádio, tava tocando... Roberto Carlos. Sim. E tipo... E o festival, ele não necessariamente... aquele bagulho bombou. E algumas coisas dali, saindo dali bombavam, mas ele tinha assim um lance que assim, ó... O teu objetivo é fazer a melhor música do mundo, a música mais linda do mundo e arrebatar uma plateia... Provocar uma plateia. Sim. Isso não existe mais não. E eu acho que é completamente existível. Eu acho que o último festival que teve essa provocação foi em 78, festival da USP, que o Arrigo Barnabé lançou o primeiro trabalho dele, foi Diversões Eletrônicas e tal.
Antes disso foi o Festival Abertura, quando o Walter Franco cantou Cabeça. Pense que eu acredito, pense que eu não acredito, pense. Existe John, existe João. Quem é John? John Lennon. João? João Gilberto. E a música era basicamente um mantra. Nossa. E ao mesmo tempo tinha Jardim Macalé comendo umas flores, assim, cuspindo. Então, E o Tom esses Zé? caras... O Tom Zé tava por ali. O Tom Zé tava cuidando da horta. Caralho. Então, eu acho, na volta dos festivais, teria que ser uma coisa por diletantismo da Globo, porque já nos anos 90 a Globo chegou pra mim e falou, olha, Thunder, seu programa acabou porque música não dá ibope. TV Zona. É. Eu vi. Teve Eu falei- quantos capítulos? Foram gravados 12 e 8 foram ao ar. Teve uns que não foram ao ar. 4. Uma loucura. Era o TV Zona? Era TV Zona. Porque tinha um do Cazé também. Ou sonhei? Não, o Casé foi depois, mas não tinha música, né? Ah, a mas música era teve meu. um do Cazé. Tu lembra o nome do No programa? do ano Cazé? seguinte teve o Casé. A Globo pegou... Isso que ano era isso? O meu em 94, Casé em 95, 6. Tá, 6. então diz pra mim. Eles pelo menos te deram muito dinheiro. Eu não queria dinheiro, né? Tu queria Eu só aumentar queria o teu... sair de São Paulo. O problema do artista, de verdade, é que ele não quer dinheiro. Ele não quer dinheiro, ele quer ser É, tipo assim, feliz. ele quer dinheiro quando ele de fato não tem dinheiro pra comer. Ou, ou, sim, tipo assim, quando ele se claro, fudeu grandão lógico, e, isso. e Tipo a agora. oficial de justiça batendo a porta. Aí o artista ele vai querer dinheiro. Mas fora isso, ele nunca quer dinheiro. E Não, aí ele que quer tá. fazer arte. E os não artistas, eles vão lá e os pau no cu, eles sabem disso, cara. E vão num artista e falam, uma montanha pra você fazer o que eu mandar. Vai ser importante pra ti. Vai ser Só. legal. Às vezes, por exemplo, pega aí, sei lá, se chega eu espero que nenhum publicitário esteja ouvindo isso, mas chega uma marca enorme com a qual eu tenho alguma afinidade e fala, a gente quer botar uma música de vocês no ar aí, pra propaganda. Pega. Vai fazer todo mundo ouvir minha música, só quero que todo mundo ouça minha música. Qual é o problema? O Yes fez isso. O Yes, no primeiro disco, tem uma música do primeiro disco do Yes, que foi propaganda de sabonete nos Estados Unidos. Isso maravilha. levou o Yes até os Estados Unidos. Qual Aí, o problema? cara, qual o problema? Nenhum. Qual o problema? Nenhum. Alguns jingles, inclusive, são muito legais. Sim, eu trabalhei com isso e Café Seleto? eu me sentia um compositor fazendo jingle. Café Seleto, cara. Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova o dentinho, na hora de tomar café. E toma um café e suja o dente novo. Sensacional, é um puta jingle maravilhoso. Tem jingles maravilhosos. Lógico. Zé Rodrigues era famoso por fazer grandes jingles. Lá no sul, quem é do sul, tinha uma loja de skate chamada Calohan. Calohan? É. Com KH? É tipo isso, aquelas palavras de havaiano. Pega qualquer palavra em havaiano. E a Calohan tinha um jingle que bombava mais que as músicas na Rádio Ipanema, cara. Calohan é a surf skate shop da galera. Era tipo um reggae baile, Sei. armandinho assim. Ah. E, mano, era bombado. Aí quando eu comecei a trabalhar numa produtora de jingles, na Sei. Loop Reclame, do Eduardo Santos. Conhece o Eduardo? Santos? Conhece o Eduardo Santos lá em Porto Alegre? Não. É o cara da Rádio Ipanema. Ah, Tinha aquela mulher, esqueci o nome, com a voz grossa, a Kátia Suman, e tinha o Eduardo Santos. Sei. Inclusive, eles tinham um programa na TVE que saiu na Veja escandalosamente, porque o programa se chamava Folharada e o programa era todo de maconha. Olha. E nos anos 90 tinha esse programa na TV aberta em Porto Alegre. Uau. E aí saiu na Veja, assim, uma vergonha, um absurdo, aí caiu o programa. Mas enfim, Veja. o Eduardo Santos me botou na Loop para trabalhar os jingles e a minha missão foi fazer um jingle que substituísse o jingle da Calohan, que ele não aguentava mais tocar o jingle. Aí eu fiz um jingle que na época começou a entrar na moda o emo. E tipo, eu achava muito louco, porque pediam às vezes lá na produtora músicas meio Fresno. Aí ele falava assim: não seja por isso, nós temos o senhor Fresno aqui para fazer esse Pois jingle não. para ti. Aí a gente fazia o jingle. Sei. E aí eu fiz o jingle emo da Calohan, tocou uns 2 meses e os caras, volta o jingle antigo. É? Aí voltou, porque o jingle antigo era demais. Olha só, era um reggae baile. Era um reggae baile, mas é que o reggae baile é o único, assim, quando é tipo quando cai uma bomba atômica, se cair, espero que não, vai sobreviver as baratas e o reggae baile. As baratas vão estar dançando o reggae baile, porque os humanos vão morrer. Porque o reggae baile no Brasil, ele não tem pra ninguém. O reggae baile consiste na guitarrinha do reggae, check, check. Sei. Só que a batera não é aquela batera do reggae roots, que é... Não é aquela que Sei, tem um sei. bumbo no lugar da caixa. Sei. É o... Tem um vamos samba rock embora. na parada. É. Saquei. O reggae baile ele é Por falar infalível. nisso,
Você ouviu a versão de Bohemian Rhapsody de maconha? Não. Você tem que ouvir, cara, porque é muito bom. Se isso cara. fosse um programa de rádio, tocaria agora. Só que podcast tem vários eu problemas. vou te mandar pro WhatsApp, daí você passa pros seus Claro, ouvintes. mano, claro. Anyway, é isso. A maconha, né? Eu não fumo maconha há séculos. Sério? É sério. Que bom, cara. Não Quer sei dizer, se é não bom. sei. Mas era um problema pra ti? Passou a ser. Porque, por exemplo, eu tenho um irmão também, que ele era super ultra maconheiro e pra ele tava virando um problema, assim, tava procrastinando demais. Às vezes pra ter mais nóia, assim. E Eu deixei dos ela de problemas induzidos por drogas, por exemplo, uma coisa boa é que ninguém morre, né? De maconha? Ninguém morre. É impossível ter uma overdose de maconha. Uma Cientificamente overdose? provado. Tu pode ter um problema de pulmão lá na frente, porque tu fuma. você Só que ao pode. mesmo tempo não se fuma tanto quanto uma pessoa que fuma cigarro fuma. Sim. Mas sim, eu acho que tem pessoas que têm a propensão ao vício em geral. E que a pessoa Aquelas acaba podem- se viciando em meio que qualquer coisa. A cannabis, ela pode ser neurotizante, paranoizante. Daí ela pode entrar num surto e daí ela realmente pode se dar mal. Mas tem pessoas que têm essa tendência. digamos. Ela só vai ser um gatilho ali. Sim, Mas esse não é geral. não é geral. Mas eu parei de usar porque, sei lá, ficava estranho. Daí eu parei. Mas também não faz O falta, que acontece comigo é 100% sensorial. não. E eu fico muito, por isso que, enfim, eu gosto às vezes, porque a minha audição, ela vai para outro lugar. Sim. Eu ouço as pistas separadas. Claro, ela é muito assim. Na hora de compor, por exemplo, eu lembro que Eu já não sou muito fã eu na hora de gostava compor. muito de fumar um e compor. Vinha assim, ó. Porque tu fica sem se questionar, né? Traz essa coisa do... Tu fica sem se questionar e a sensibilidade aflora, mas não é uma sensibilidade... Ninguém te deu uma sensibilidade. Tu simplesmente para de questionar ela. E aí, tu, às vezes, aquela desconfiança que tu tem de achar que o que tu faz... não tá bom. Que eu vejo que tem vários compositores que eles param aí. Eles param no se achar ruim. Sei. E aí, fudeu. Realmente, se tu se achar ruim, ou se achar o que tu faz ruim... Ou ficar inseguro. Aí, fudeu, porque tu fica inseguro antes da ideia acontecer. Só. Então, tem pessoas que... A cannabis serve para desbloquear isso, mas ao mesmo tempo, assim, tudo demais a pessoa, né? Porque aí tu vai condicionar uma coisa ou outra. Se eu consigo compor, não sei o quê. Se eu consigo fazer isso, não sei Aí o quê. é ruim, aí já botou um grilhão. No calcanhar. Grilhão. Saca? Grilhão, Tá ligado, cara. né? Falando em grilhão, este é o último matéria escura. O último matéria escura do Brasil Democrático. Você acha? Eu não sei. O que tu acha? Eu acho que existe uma possibilidade de não ser o último. Eu tô vendo aí, saiu hoje uma pesquisa que, Saiu? pelo menos em São Paulo, Ah. o Haddad já pegou. Tava 51 a E 49 a tendência sempre se agrava nos últimos 2 dias. Se tivesse debate, então, meu filho, não vai teria ter para debate. ninguém. Não vai ter debate. Não vai. Não vai. Então, mas eu sei, o que eu falei isso, que eu tive essa noção hoje, assim. E uma conversa que eu estou tendo muito com as pessoas próximas é o que esperar no caso de uma eleição do Bozo, né? Tipo assim, na melhor das hipóteses pode ser um governo entreguista meio ruim, nada de novo, e na pior das hipóteses pode voltar à ditadura e eu posso ser perseguido porque eu fiz uma música falando mal dos caras. Olha só, eu vivi a ditadura militar, né? Eu nasci em 1961, então eu vivi aquilo até 1985. Em 86 teve a quase eleição do Tancredo Neves. Então eu vivi boa parte da minha infância, da minha adolescência. Eu lembro que assim, até entrar na faculdade, eu tinha 17 anos, era um assunto tabu, a gente não podia falar sobre política, era perigoso. Sério? Era perigoso. Era perigoso, você podia ser espionado. Porque e tem eu lembro aquele que na bagulho... faculdade existiam agentes do DOPS infiltrados para saber quem eram as células subversivas. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Isso existia. Então, assim, o que pode acontecer assim, nesse futuro próximo é 2 possibilidades. A gente vê o Fernando Haddad ser eleito e daí vamos ter que segurar essa barra por ele e pelo Brasil. E porque vai rolar um cauzinho social Exatamente. dos outros 50%. Exato. E pode acontecer do outro, do inominável ser eleito e a gente vai ter que lidar com isso. A gente vai ter que lidar com isso. Não é todo mundo que pode ir morar em outro país. As pessoas acham que é simplesmente ir morar em Vai outro para país. Paris.
Tipo assim, tu não pode morar em Paris. Não. Inclusive, as pessoas que vão morar em Paris, eles vão lá e te mandam de volta. É isso que eles fazem. Estados Unidos, se tu conseguir um vistinho de turista, tu fica lá 6 meses. Depois tu é ilegal e o Trump não gosta de vocês. O Trump não gosta de vocês, a filha do Le Pen não gosta de vocês, e mesmo a filha do Le Pen falou que o Inominável é Até um pra absurdo, ela é uma bizarro. aberração. Eu acho Então que você vê um nível de... um grande erro, assim, da mídia, eu acho, que é ter tratado sempre o Inominável como uma proposta de uma direita, né? Nunca rolou assim, que é tipo assim, então não é bem isso. Seria uma direita se fosse o Amoedo lá, já vai de tudo, menos Estado, não sei o quê, imposto é roubo, pá. Sim. Isso é um cara, várias pessoas concordam com ele, inclusive ele teve uma votação ali, sei lá quantos por cento. Isso é um cara que tem uma proposta e que eu não estaria fazendo campanha para ninguém se fosse esse segundo turno. Sei. Tipo assim, alternância de poder, foda-se. É, alternância de poder. Aqui, no caso, não é bem uma alternância de poder, é uma alternância de alternância de esquemão. de Estado. E aí tem uma falácia muito clássica que é, mas só bandido era torturado. Sim, mas quando tem Como uma é que é? pessoa... Quando tem uma pessoa... Sabe, as pessoas falam, só bandido Não. era torturado. Quando tem Não. uma pessoa decidindo Não. o que é ser bandido e o que não é... É. Pra ela, você é bandido, tá? aí fudeu. Aí você se fudeu, tá? Você entendeu? É. E as pessoas que falam assim, isso é uma coisa que isso vem do fundo do meu coração, tá? As pessoas que dizem, eu não vou votar no Haddad porque tenho ódio ao PT, ela está tentando dizer que o ódio ao PT dela é maior do que ela endossar o fascismo, o racismo, a homofobia, o descontrole emocional, tudo isso, é isso. A tortura, é isso? Tu odeia o ódio mais. do PT é tão grande que ela fala assim, não, tudo bem, tudo isso, todo esse pacote que envolve o cara, para mim, é menos pior do que o meu ódio pelo PT. Isso que eu acho que não muito entenderam a louco. gravidade. Eu acho que um pessoal não entendeu a gravidade. Não, tem gente que pensa assim, a gente bota de lá, depois a gente tira. Não é tão simples assim, amigos. Porque hoje em dia dá pra tirar um cara agora, dá pra tirar um cara. Tipo Mas daí assim, fica quem no lugar? exatamente. Só que assim, tá. pode não dar pra tirar um cara. E pode ficar um cara pior no lugar Tem dele. um podcast maravilhoso, chama Anticast, do meu amigo Mizanzuki, que são pessoas que de fato manjam de política assim mesmo, desde quando ninguém manjava, e que aí eles fizeram um episódio enorme. Eles fizeram um episódio enorme sobre o governo do Fujimori no Peru, Sim. o Erdogan na Síria. É a Síria? Aí eu já não sei. O Erdogan Fujimori é o eu cara lembro. que, tipo assim, são, enfim, governos com contornos fascistas, autoritários, colocados pelo povo. Sei. E também Com uma fachada sobre o neoliberal, Duterte nas Filipinas. É. E tipo assim, e contando, era tudo igual e eu ficando, assim, e isso perguntando para pessoas que lá moravam e lá viviam e como foi isso, assim, Sim. né? Porque de que ano que tu és? Eu nasci em 1961. Então, o AI-5 tu tinha 7 anos. 7 anos. Então, do golpe militar até o AI-5 teve uns 4 aninhos que se pau, acho que a galera ficou assim, é só isso. Não. Ou já começou fudendo? Não, em 64 as coisas ficaram bastante pesadas. Aí porque o AI-5 foi só um pra golpe fuder militar, mais. né? Não, o AI-5 daí fechou e falou assim, agora a gente faz o que a gente quiser. Tá maluco. Com quem a gente quiser, porque a gente quer. Aí a coisa ficou realmente grave, porque daí tinha censura, tinha um monte de coisa, entendeu? Aí você não podia fazer o seu disco da Fresno. Não Você podia. tinha que fazer o disco da Fresno, mandar para um censor que ia falar assim, não gostei disso aqui, não, muda isso aqui, não, esse disco tá fora. Eu acho o seguinte, eu não gostei das suas letras, na verdade, se eu fosse você, eu ia embora daqui. E daí você fazia como em Caetano Veloso e Gilberto Gil, que depois de passar um tempo na prisão, foram para Londres, né, e ficaram em depressão. Tem um vídeo, né, que é do Caetano de lado, assim, em Londres, Sei. tocando uma música, que eu não vou me lembrar agora, numa das maiores bad trips que alguém já teve, assim. E ontem eu ficou vi em depressão lá, E lógico, ontem né? eu vi um vídeo dele. Pô, o Caetano, ele tá velho, né, cara? Sim. Ele não precisava, ele não precisava nem um pouco se expor, né?
Não, ele podia ir pra Paris. Indispor. Ele é um cara que poderia ir para Paris. Ele porque poderia. ele provavelmente tem o telefone do primeiro-ministro, da Sim. primeira-ministra. Ele tem o telefone de algum ex-presidente. Ele é amigo Isso. pessoal. Ele, inclusive, se ele chegasse para uma cidade com um projetinho, Aham. ele teria um castelo. Certamente. Em Lyon. O chateau. Gilberto Gil também. Eu sei porque quando a gente fez uma música com o Caetano, eu perguntei pra Paula, mulher dele, e aí, vocês estão em Nova York? Eu estava em Nova York. Estou em Nova York? Ele, sim. Em que hotel? Ela, no nosso apartamento. Eu, entendeu? Então, assim, ele poderia estar lá quieto, e aí eu vi ontem ele discursando assim, Sim. sabe? Sim. Já com a idade avançada. Sim. E tipo, uma coisa que eu nunca tinha visto, que é ele emocionado, assim. Ele, tipo, porque pessoas que sofreram o que ele sofreu, e que viram o que ele viu, e que sabem o que ele sabe, as pessoas às vezes não se emocionam mais tanto, assim, vocalmente emocionadas. Sim. E eu vi ele falando, eu fiquei numa bad. E tipo... E é foda. Mas é que a cegueira é muito grande. E é louco como descambou pra isso, né? Inclusive, eu queria apresentar pra vocês o nosso convidado de hoje, que eu não fiz isso ainda. Olá, amiguinhos. Meu nome é Luiz Thunderbird. Eu estou aqui pra, sei lá, trocar uma ideia com o Lucas. Eu chamei ele ontem, à meia-noite. Porque eu tava sem assunto pro podcast e eu tô querendo cada vez mais colocar outras pessoas aqui falando. Mas, enfim, como esse é o possível, esperamos que não, bate na madeira, o possível último podcast de um país democrático, eu falei assim, vamos chamar um cara que viveu várias coisas e vamos trabalhar o nosso saudosismo, porque quando eu me junto com esse cara, a gente começa a falar de muitas coisas e vai rolando um build-up de conversas que não tem fim. Aliás, Build-Up é um dos melhores discos da Rita Lee, né? Existe o disco da Rita Lee chamado Build Up? Sim, quando ela saiu dos Mutantes... Quando entrou o marido dela na história? Qual marido? O Roberto? Então, foi quando ela estava grávida e ela foi presa. E daí quem foi... Ela também foi presa. Ela foi presa porque disseram que ela fumava maconha. Um absurdo. Nessa época acontecia isso. O Gil também foi preso pelo mesmo Inclusive, motivo. esse podcast que a gente falou sobre maconha, mas foi antes dele ser eleito. Então, a Mas gente não pode ser preso cruzam, por né? isso. Se cruzam muito. E daí a Rita Lee estava na cadeia e quem deu uma força foi o Robertão. Foi o Roberto Carvalho, cara. Ele foi muito decente com ela. Mas eu estava falando do Build Up, porque o Build Up foi um disco que o André Midani, que era o cara fodão da gravadora... Eu li o livro dele. Ele é foda. Ele falou assim, eles te tiraram dos Mutantes... Tá bom, vamos fazer seu disco. E gravaram um build-up. Tem muitos Mutantes nesse disco, mas já tem guitarras, por exemplo, do... Carline? Não, imagina, do grande papa da guitarra, do Fuzz, cara. Pepeuzinho? Não, cara. Não sei. Que o Guy Held é discípulo. Gringo? Não, brasileiro, da Bossa Nova, da Tropicália. Gravou o disco Gal Fatal com a Gal Costa. Vai vir. Gordon. Lenny Gordon. Lenny Gordon! Ele mesmo. Fera. Essa fera aí, meu. Então, Lenny Gordon tá nesse disco do Build Up, aliás, ele toca muito bem. E o Build Up foi a porta de entrada pro sucesso da Rita Lee, porque o disco não fez sucesso, mas era um disco maravilhoso. E daí eles falaram assim, monta uma banda. Montou o Tutti Frutti, gravou Atrás do Porto Tem uma Cidade, e daí veio o Fruto Proibido, e aí a Rita Lee virou a grande dama do rock and roll brasileiro. Caralho. E ela passou por uma barra pesada. Porque naquela época, para se prender um artista, porque simplesmente ele incomodava, ela prendia. Sabe quem tirou a Rita Lee da cadeia? A Elis Regina. Elas tinham uma treta, porque a Elis falava assim, essa menina da guitarra nem canta nada. Tinha uma treta. Quando a Elis soube que a Rita estava na cadeia, ela foi lá na delegacia, chamou o delegado e falou assim, e a Elis era uma baixinha invocada, ele falou assim, o senhor sabe quem está aqui? É a Rita Lee. O senhor sabe quem é a Rita Lee? Pois eu estou dizendo para você que a Rita Lee é grande e ela tem que sair daqui agora. Ela tirou a Rita Lee da cadeia. Caralho. Elis Regina, foda. Tem 2 livros muito bons que eu li um seguido do outro, que é o do Nelson Motta. Tá. Qual? Noites Tropicais? Só. Enorme esse livro. Tudo que eu tinha de lacuna de música brasileira, da história cronológica, assim, se desfez ali. Sim. É muito bom aquele É muito livro. bom, é muito bom. Puta que pariu, cara. Muita história foda. E seguido eu li o do Midani, que não é tão bom quanto, mas por ser uma figura, que é o André Midani, que ainda é vivo, que ele é suíço, sei lá de onde é que ele é, veio pro Brasil, revolucionou o mercado musical aqui do Brasil, que ele tem um livro que chama Do Vinil ao Download. Puta nome ruim, né? Mas o livro é massa, ele conta desde quando ele, na Segunda Guerra,
entrou numa... Que rolava isso, assim, ó, supondo que bombardeassem São Paulo, Sim. aí as pessoas vão embora de São Paulo. Só que não tinha estrada, não tinha carro, não tinha nada. Sim. As pessoas simplesmente entravam numa fila indiana, Isso, com iam um saquinho caminhando. nas costas e iam caminhando. É, tipo o que tá atravessavam, acontecendo na Europa agora. atravessavam países inteiros caminhando. Aí ele fala que ele chegou num vilarejo, não sei o quê, aí ele fica assim, caralho! Essas pessoas, como é que vai querer cobrar o mesmo... A régua de uma pessoa dessa, régua emocional Você de tá uma falando da pessoa. régua por causa do Dória? Não. Ah, tá, entendi. Régua emocional de Sim. uma pessoa que viveu coisas assim, cara. A gente não Sim. viveu guerra nenhuma, cara. A gente viveu, Não, a gente viveu uma guerra há muitos anos atrás, que foi uma guerra muito injusta, que foi a guerra do Brasil contra o Paraguai, que foi uma coisa muito feia, porque a Inglaterra falou assim, vai lá e acaba com eles. O Paraguai tinha uma esquadra fantástica, né? Uma grande esquadra naval, e daí estava incomodando, porque o Paraguai... Que ano foi isso? Ah, Guerra do Paraguai, velho. Eu só sei do colégio, nunca Sim, me falaram então, contaram veja isso bem, depois. é tipo eles- século XX ou XIX. Não, é antes. 1800, tá lá. É. O Paraguai, a população era majoritariamente alfabetizada. O Paraguai era primeiro mundo. O Paraguai era foda. E daí eles falaram assim, vai lá, acaba com eles. E daí o grande patrono do exército, quem é? Duque de Caxias, que foi lá no Paraguai e falou assim, vamos foder esses caras assim, ó. Guerra biológica, o diabo, vamos botar pra quebrar. Nossa, se o cara estiver ouvindo isso, ele vai ficar muito chateado com a minha versão dos fatos. Mas essa é a verdade. Que nem tem a versão também, né, da guerra dos farroupilhas, né? Que não é, não é nada do que Tem. se aprende no colégio. Foi um puta Isso. negócio feio, cara. Foi feio. Mari Messias é uma especialista no assunto. Você podia chamar um dia para falar sobre isso. Vamos falar, cara. Além de tudo, é gaúcho e é legal. Cara, porque teve um amigo meu que ele fez um crowdfunding para comprar uma página inteira na Zero Hora, Certo. um anúncio pro dia 20 de setembro, Certo. pra dizer a verdade. Uau! Que é tipo, sei lá, quando tem uma página de Zero Hora, 20 pau. Deve ser caro, né? Mas, Uma página inteira. e aí ele fez o anúncio, cara. Ele fez esse anúncio. Eu vou procurar aqui, ó. Você tem aí? Ah, existe, ó. Uau, vamos ver Anúncio, o anúncio. ZH, Menezes, que é esse meu amigo. Menezes. Farroupilha. Revolução, Isso. Farroupilha. Vamos ver vamos se... ver. Ó, vamos ver. Aí. É, Tá aí? Será que tá aí? é, Jornal ABI. Não tem, mas ele... É que Mas tem a bandeira eu do posso Rio Grande ter do Sul, procurado né? meio mal. Eu posso ter procurado... Vou tirar esse Menezes, que é o meu amigo. Ciro Menezes. Você pôs Zero Hora? Pois, né? É Zero Hora. Anúncio. Crowdfunding. Talvez. Aí, ó. Agora vai, quer ver? Não. Que será que eles droga. tiraram? E será que eu sonhei? Será que com eles isso? tiraram? Não tiraram não, mas é que eu sou... Enfim, Anyway. existe uma das inteligências, que é a Sim. inteligência de procurar coisas no Google. E tem isso. Eu sou bom Palavras-chaves. nela. Que tem pessoas que não têm isso, assim. Que o Google, ele é o teu cérebro, tá ligado? Sim. Então, ele... será que é isso? Precisamos... Não. Mas eu sei que aí o bagulho assim, o jornal todo fanista, porque eu orgulho de ser gaúcho, não sei o quê, falando assim, vamos falar sobre uma guerra que o Rio Grande do Sul perdeu, que os caras queriam se separar do Brasil, e que não sei o quê, os estancieiros lá, não sei o quê, botaram os lanceiros negros na frente para ser massacrado. Isso, exato, isso. E perdeu a guerra com o rabo entre as pernas, o quê? Orgulho gaúcho, não sei o quê. Não sei o quê. Pois é. E, porra, né, cara, que coisa ruim. A história é muito ruim, porque ela acaba sendo contada pelo ponto de vista meio que de quem escreveu a história, que foi a versão mais aceita, né, cara? Claro. Só que tem algumas A história histórias... é assim, né? Só que tem algumas histórias que não dá pra discutir, que é tipo a história do nazismo. Que é tipo, são coisas assim, não tem. Mas tem gente que tenta negar isso. Cara, mas é que inclusive em vários países O crime. massacre dos armênios, por exemplo, na Turquia, você não pode falar sobre isso. Ainda hoje. Tu não pode negar, que é o negacionismo. Tu não pode... Tem coisas que tu não pode negar. Por exemplo, Mas na negar Turquia, o Holocausto... Você não pode contar a história real. Lá é proibido contar a história do massacre dos armênios. Caralho.
Pois é. A Turquia também é um país estranho, né? Foi lá naquela... Puta país velho do caralho. A Turquia foi na Embaixada da Arábia Saudita na Turquia que aconteceu o desaparecimento. E primeiro era um desaparecimento, depois... Não, ele discutiu e acabou tomando um pau e morreu. Não, depois ele foi assassinado. Não, depois foi assassinado premeditado. Essa é a notícia de hoje. Que o jornalista foi premeditado tudo aquilo, para ele morrer mesmo. O mundo é muito louco. O mundo é doido. Vamos transformar todo esse podcast numa grande música. Eu acho do caralho, fazer uma grande ópera rock. A gente vai remar... Por exemplo, tem um cara ali, o DJ Fê Torres, falando sobre o negacionismo do homem ter pisado na Lua. Esse é polêmico, porque tem gente que... Mas é que assim, a internet, ela tem uma coisa que é muito boa, que é muito boa, que a gente transformou numa coisa muito ruim, que assim, tem pessoas que conseguem fazer vídeos fundados em dados que não são dados factuais, que eles são capazes de convencer de quase todas as coisas. Se tu não tiver uma convicção forte numa coisa, é capaz de tu ficar assim... Tipo assim, um dia eu comecei a ver que tinha gente terraplanista, né? E aí eu comecei a ficar assim, tá bom, vamos lá. Tem uma conta que eu seguia no Instagram que era de um cara que eu conheci no Rio de Janeiro há muito tempo, que é o Felipe Guga. Ele faz uns desenhos... uns desenhinhos fofos assim e bomba no Instagram. Porque ele tem uma camada cristã nos desenhos dele. Então a galera adora compartilhar os desenhos dele, que rola um cristianismo assim. Só que um dia... ele postou um bagulho, vocês não sabem da verdade, a Terra é plana. Aí eu, uau! Aí eu lembro de comentar assim, tá louco, cara, cala a boca. E aí até aí tudo bem. Até que um dia, quando explodiram bombas no show da Ariana Grande, ele botou uma sequência de stories, que ele apagou depois, que era uma sequência de stories que era tipo assim... olha aqui essa música dela, que é uma música dela que tem uma camada de satanismo pop. Tipo assim, I'm the devil, alguma coisa assim, mas... Black Sabbath. Pop, só que muito pop, muito menos que Black Sabbath. Sei. Alguma coisa que, segundo uma galera muito ortodoxa, seria tipo assim, essa pessoa merece morrer porque ela fez isso. E aí, ele botou assim, também, né, um bagulho, uns stories num clima de quem planta colhe. Sei. E tipo assim, mas aí que tá... morreram e feriu-se crianças de 10 anos no show. Isso. E ele se atreveu a postar. E aí eu falei, mano, tu é louco? Aí eu dei print, denunciei, fiz e aconteci. E na época ele perdeu tipo uns 4 mil seguidores, mas os outros 500 mil não viram isso acontecer. Continuam seguindo ele. Ele continua postando coisa de Jesus. E aí eu fiquei muito, muito enlouquecido com isso, cara. Eu devo admitir que acredito que o homem chegou na Lua, tá? Claro que acredito, mano. Não, é que acredito. assim, é que aconteceu... eu tinha 8 anos. Eu vi na TV. E daí falam que não, foi Stanley Kubrick que fez essas Inclusive seria ótimo se tivesse sido. Essa versão é ótima também. Tem pessoas que precisam que tudo pareça um filme. Não, inventaram. Porque e no Iluminado eles pedem desculpas. Quando tu vai botando em descrédito as coisas, eu acho que é muito importante que a gente leia uma notícia com um olhar crítico. Eu acho que é muito importante que a gente veja um filme factual, uma biografia com um olhar crítico. Isso aí, esse pá não foi isso aí. Mas a partir do... assim, acreditar em tudo que se vê e acreditar em nada do que se vê é a mesma coisa. Sabe que na Guerra do Vietnã, por exemplo, tem um documentário do Ken Burns na Netflix que chama The Vietnam War, a Guerra do Vietnã. São 18 horas de vídeo, mas vale cada minuto. Olha. Porque a trilha sonora é espetacular e ele conta realmente o que foi o conflito entre o Vietnã e os Estados Unidos, a partir da colonização francesa em 1858, quando os franceses invadiram a Indochina atrás de terras para cultivo de várias coisas, fumo, etc. Enfim... A França tomou conta de toda aquela área tal, e daí teve que se recolher por causa da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha invadiu e tal. Acabou a guerra, a França foi de novo para cima do Vietnã, mas aí já tinha um líder que tinha ouvido falar em igualdade, em liberdade dos povos, e já tinha uma semente ali de independência. Quando a França começou a brigar com o Vietnã do Norte, porque no Norte que ficava esse líder, o Vietnã do Norte chama os Estados Unidos e fala assim, é isso, vocês não são pela liberdade, pela independência dos povos? Nós somos, então nos ajudem. Até a hora que a França falou assim, ei, peraí, vocês são nossos aliados. E daí a França se retirou com o rabo entre as pernas e os Estados Unidos falaram assim, deixa com a gente vai ganhar essa guerra. E eles perderam cada batalha.
os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Mas na Sim. época dizia-se que estava ganhando. 20 anos de guerra. O McNamara, que era o presidente da Ford, que saiu da presidência da Ford para ajudar o Kennedy a princípio com números por causa da guerra, ele mentia que os Estados Unidos estavam ganhando a guerra. E foi assim até o Nixon, dizendo que os Estados Unidos estavam ganhando a guerra e estava perdendo. E, sabe, E naquela época era fácil mentir, né? Porque não os tinha... Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Eles saíram de lá. E sabe por que o Vietnã não teve toda a ajuda, como teve a Coreia ou o Japão? Porque os Estados Unidos perderam a guerra. Perderam. Os Estados Unidos perderam a guerra. Cara, e naquela época era muito fácil perpetuar grandes mentiras, porque só apesar do existia Bob Dylan uma mídia. o Bob Dylan ficava cantando e falando assim, olha, não é bem por aí, não é bem por aí, não é bem por aí. Perdeu a guerra! Apesar disso, o governo colocava que eles estavam Uma ganhando a máquina guerra. de propaganda. E daí as primeiras fake news. Só que a partir do momento em que eu acho que assim, pós 2013, brasilmente falando, não vamos entrar de novo na questão, pós 2013, brasilmente falando, começou a rolar um negócio de... Bom, desconfie da grande mídia, tá? Esses caras falam umas besteiras também. Mas, ao mesmo tempo, a grande mídia é uma firma que tem um CNPJ e que pode ser fechada. E que tem um jornalista que assina lá. Tu pode odiar esse cara se tu quiser. Entendeu? E aí começou a rolar um bagulho assim. Não, mas a verdade é isso aqui. E tem umas coisas que... Isso aqui eu tô apontando pra minha mão no meu celular. E tem umas coisas que são isso aqui e que são mais verdade que... Mas assim... Isso provocou um regurgito disso, que é tipo assim, eu não acredito em nada que aparece na TV. Por exemplo, eu não acredito em nada. Inclusive, esse papo aí de que o homem pisou na Lua é mentira. E quer saber de mais uma coisa? A Terra não é redonda, coisíssima nenhuma. Isso é uma enganação. Que aí aí tu começa assim, porque eu vi nesse vídeo aqui que os Illuminatis. E aí... Em primeiro lugar, o mundo fica muito mais divertido quando ele é uma disputa do bem contra o mal, né? Eu fico pensando assim, como seria legal se o mundo fosse uma disputa do bem contra o mal, se eu visse pessoas do outro lado e falasse, vocês são o mal, eu tenho o direito de ir aí e matar com vocês, porque eu não quero o mal no mundo, né? E a pessoa que tem isso na cabeça, que a gente chama de funny brain, é muito divertido esse Funny mundo. brain. É muito divertido esse mundo onde o bem, onde o 100% bem luta contra o 100% mal. Seria muito fácil se fosse assim. Nos Estados Unidos aconteceu mais ou menos isso ultimamente, né? Mano. Era o pessoal falando assim, nós somos os donos da verdade, quem não está com a verdade está fora. Quem não é igual a mim é meu inimigo. Sabe o que é isso? É o retrato do fascismo. Mas quem é você para falar de fascismo? O cara desculpe. Eu não vivi na Itália em 1935. Sabe que o nome disso que eu descobri esse dia chama-se fire hosing. É quando são ferramentas, são falácias de discussão da internet. Que é tipo assim, tu fala, isso é fascismo, aí tu fala assim, tu pode me explicar o que é fascismo? Aí a pessoa pega a fire hose, a mangueira de incêndio, e fica puxando. E aí tu fica ocupando essa pessoa em te educar, sendo que tu não tá lendo o que ela tá escrevendo. Tu já tá discutindo com outra pessoa, perguntando para outra pessoa, mas o que é o fascismo mesmo? E aí tu fica fire hosing, fazendo com que essas pessoas, o tempo que elas gastariam militando, elas estão gastando explicando para um cara que sabe o que é. Às vezes até um robô. Às vezes até um robô. Que inclusive ontem saiu uma matéria da Folha sobre Bolovo. Sobre Bolovo de verdade. E tinha um monte de comentário embaixo. Cala a boca, Folha de São Paulo. Isso, sensacional. Isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Bolovo, quer dizer, é maravilhoso assistir polêmico. uma comédia dessas, né? Porque isso é uma comédia, né? Uma comédia ruim. A hipernormalização. Já falei no último podcast aqui sobre o documentário do Chris Cunningham, que se chama Hypernormalization, saiu pela BBC, ou seja, é bom. E é um filme de 3 horas, tem no YouTube legendado, que é sobre o que aconteceu para os seres humanos passarem a normalizar coisas completamente anormais e viver uma falsa realidade, né, virtual, que já é uma simulação. A gente ainda não tá, a gente só não tá com o oclão na cara, mas a gente já vive uma simulação de não, tá tudo meio que de boa. E aí acontece, tipo assim, estourou uma bomba na cabeça de sei lá quem. Que merda, pray for essa pessoa. Aí tu reza assim, 2 dias depois esqueceu, porque vai tudo normalizando. Normalizando o bizarro e o catastrófico. Bestializando, eu diria. Tipo, mano, a gente ficou pensando esses dias, recapitulando algumas coisas, tipo,
dos caras que foram lá e invadiram o show do Eagles of Death Metal com grandíssimas metralhadoras. Sim. Eu lembro E disso. cataplau. Eu lembro disso. E porque isso me A fez... distribuição de bombas que aconteceu ontem e hoje nos Estados Unidos, 10 bombas distribuídas para o escritório do Barack Obama, para o Congresso, para a CNN, 10 bombas. Como assim 10 bombas? Bombas? Bombas. Pelo correio. Tipo assim, toma aí. O restaurante do Robert De Niro recebeu uma bomba. E daí... Não estourou nenhuma. Não, acho que o esquadrão de bombas falou assim, não mexa nela, disse que a gente vai até Segura aí. isso aí, ó, dá uma seguradinha. Dá uma nessa primeira- seguradinha Não aí, é carne. Não abre Não é isso aí. ervilha. E daí 10 bombas foram distribuídas entre ontem e hoje nos Estados Unidos. E o Barack Obama, quer dizer, o Trump, ele falou assim, isso aí é porque vocês ficam incitando ódio com... São essas empresas de mídia aí que ficam incitando ódio. Ah, cara louco. Você entende a inversão? Aham. É uma inversão, né? É, Que nem culpabilização da o vítima. rapaz está fazendo a mesma coisa. O tal do... O outro. Tá fazendo a mesma coisa. Não vamos reagir, pessoal. Vocês, meus correligionários, não vamos reagir. Não entra na provocação deles. A provocação não é deles. É de vocês. Quer dizer, não você. Sempre tem um que outro ali, Daqui né? pra lá. Sempre tem um que outro. Tem um aí, é? Tem um que outro. Cara, Sim. a hipernormalização. Tu vai normalizando. E aí sabe que por muita sorte, o Guerra, baterista Fresno, falar sobre ele de novo, ele é o cara mais sensível que existe no mundo. Mas não sensível naquela figura que você tem do, eu sou muito fraco. Não, ele é um cara muito emoção, assim. Tipo Bill Murray. Tipo assim, é muito fácil cortar a brisa dele e ao mesmo tempo é muito fácil fazer ele brisar muito. Então, assim, às vezes eu vejo que eu vivo... Eu tenho um problema aqui, né? Eu fico tentando controlar a brisa de todo mundo, ou pelo menos monitorar, que eu não controlo ninguém. Eu gosto de monitorar. Eu gosto que todo mundo fique se sentindo bem. E às vezes eu me fodo, porque eu quero que todo mundo fique se sentindo bem. E isso é ruim, porque eu até comecei a parar um pouco isso, que isso só vai me fazer ficar com tosse, ficar mal, me fuder, vai somatizar alguma coisa. E aí quando a gente foi pra Amsterdã, ficou todo mundo muito louco. E eu ficava, tipo, preocupado com as brisas de todo mundo. Assim, não entra no bad trip, não é? Só que essa era a minha bad trip. Não entra no bad trip. Pode crer. Tu, bad trip não, Pode crer. E pá. É que você é generoso, você é gentil. É por isso que você se preocupa com as pessoas. Isso é aí, legal, não é ruim. Mas então, aí eu sei que é uma qualidade que pode ser perigosa em algum momento. Mas a gente estava lá num grande encontro de músicos, que é a Festa Nacional da Música. Puta evento incrível, maravilhoso, foda. Eu gosto de todo ano. Ele é um lugar, o único lugar onde fica eu e o Dodô do Pichote e o Renato Borghetti, gaiteiro, e, sei lá, o Sérgio Reis conversando sobre futebol. Enfim, é um encontro que não existe nem no VMB, era tão diverso assim o material ali. E ele vai muito longe esse evento. Rola uma espécie de premiação, homenagem, tu já foi? Uma premiação que vai até tipo quase 2 da manhã e depois vai todo mundo para um salão onde rola uma grande celebração da música. São vários palquinhos bem humildes assim, onde ali uma galera mais pop rock fica tocando, sempre vai ter um cara meio achando que sabe, errando tudo e tudo bem, porque é uma jam e tá todo mundo embriagado. Aí tem um palco do sertanejo, aí tem um palco da galera do pagode. Teve uma vez que estava com o Padre Washington nessa festa, e eu coagi o compadre Washington a subir ao palco, e eu sei tocar as músicas do El Chan, e nós tocamos todas as músicas famosas do El Chan, com o compadre Washington. Ele estava um pouco envergonhado, porque ele achava que a gente estava zoando, mas na verdade a gente estava homenageando ele, aí depois ele entendeu e ele ficou emocionado. Que legal. Os caras do rock tocando o El Chan, tinha um batera bem sambista, assim, foi ótimo. Saquei. Mas enfim, na Festa Nacional da Música desse ano, tinha brigadianos, como a gente fala no Sul, né? Galera da guarda, brigada militar, que é como se fosse o policial militar. Polícia. Os polícias militares, eles estavam fazendo a segurança do evento, no normal, porque, tinha um monte de gente ali, não sei o quê. Mas, e dado algum momento lá, muito tarde, entrou um desses caras com uma metralhadora. Por quê? Eu fiquei perguntando isso para a pessoa que estava interlocutando ali comigo. Aí eu falei, todo policial tem uma arma e ela fica aqui no coldre. No coldre. Sabia que se tu der um tiro num coldre, a bala não sai. Isso configura um coldre, senão é só um saquinho de botar arma. Isso. Então, assim... Mas esse cara tava com a metranca na mão. Pra quê? E só tinha artistas naquele lugar. Somente artistas, familiares de artistas, amigos de artistas, pessoal que trabalha na música, pessoal que trabalha na festa. Só.
uma galerinha ali, entusiastas. E um cara meio que atravessou, assim, bem no final já, eu tava conversando e eu vi assim, eu tô viajando ou é muito louco tá um cara passando com a metralhadora Mas você aqui acha que dentro? era pra intimidar as pessoas? Eu me intimidei. Porque caso ele estivesse fazendo uma segurança, ele estaria, sei lá, com o revólverzinho dele. Inclusive, eu quero estar errado. Eu quero muito estar errado. Eu quero dizer, não, é normal, esses caras andam com a metralhadora mesmo. É? Então, porque aí eu entrei, comecei a entrar na noia, eu fiquei assim... Aí eu falei do Guerra, que ele é o cara mais acessível, que eu falei assim, que bom que o Guerra não tá aqui, porque ele ia ficar mal. Ele ia viajar. E aí... Eu não gosto de olhar muito pra metralhadoras. Aí eu fiquei assim, que louco. Aquilo ali, o revólver é uma coisa feita pra matar gente. Ou pra impedir Ou pra, tipo assim... Isso é pra uma se coisa, matar também, né? isso é uma coisa feita... se matar é matar gente também. Assim, isso é uma coisa feita pra ferir gravemente e... Assim, não, é feito pra matar. O papel dele é matar alguém. É uma arma de fogo. Então, mas ele, posso usar pra intimidar? Sim, quer intimidar? Isso aqui é feito pra te matar. Então, Mas tá no coldre. Então não mexe comigo. Tá no coldre. Se eu der um tiro no coldre. Agora, uma metralhadora... É pra matar várias pessoas ao mesmo tempo. Ela é feita pra matar muita gente. Várias pessoas ao mesmo tempo. Eu me senti no... Você faz ratatatá, ratatatá. Era um garoto! Que como eu. Cara. Aí eu vi isso, eu entrei numa bad. Aí depois um dos outros caras que tava de revólver no coldre, até falou, Lucas do Fresno! Seu fã. Tirou foto comigo. E Mas o dele tava no coldre. No coldre. E eu vi que ele era bem jovem, ele era tipo, quase não tinha barba. Olha só. Eu, que legal, tirei a foto legal. assim. Você perguntou pra ele? Aí eu não perguntei. Não. Mas eu poderia inventar agora essa fake news. E eu perguntei pra ele e ele falou assim, porque agora é isso aí mesmo. Não, mas não teve isso na história. Não teve isso. Eu podia fazer essa fanfic. Porque agora vai ser assim, galera. Mas eu senti que rolou assim, sabe, abrindo as asas. Agora vai ser assim. E eu não achei legal. A gente tem visto ameaças pela internet, né? Eu não fui ameaçado, mas assim, eu já ouvi relatos de ameaças, né? Tipo assim, aí sua lésbica, quando o cara lá assumir, você tá fudida, que a gente vai enfiar a bala na sua cara. Ou coisas do tipo. A gente eu tô vendo aqui a sessão, a galera ali vai conseguir ver, Aqui tem a nossa timeline. Sim. A gente tá chegando ao fim? Não, a gente tá chegando ao 75%. 75%? Como é que você consegue ver essa medida, 75%? É porque eu tenho uma visão global da nossa sessão, que é assim, ó. Não tô conseguindo. Que é... Deu bolinha. Deu bolinha. Já não deu mais bolinha. Enfim, eu sei que isso aqui dura... Esses espaços verdes são o quê? São trilhas? A gente vai voltar a cantar. Não, agora é uma trilha para perguntas da audiência. Perguntas da audiência, mas a gente pode ignorar também. A gente vai, bola em perguntas, eu tô olhando de relance, tá? E aí a gente responde as que forem legais. Mas uma coisa que eu não sei, mas com certeza já falou em algum lugar, quando foi que alguém, e quem, e como, tu virou um apresentador do CEP MTV? O CEP MTV foi um presente, na verdade. O CEP MTV era um programa tão vintage que tu mandava uma carta pedindo um clipe. Não existia nenhuma outra maneira de tu ver esse clipe. Porque esse clipe não tinha uma YouTube, não tinha uma locadora e tu dificilmente tu teria o VHS com os clipes daquele artista. Então tu pedia um VHS. Por favor, toca o clipe do Blind Melon. Isso! Daí eu falava assim, eu lia a carta e falava assim, vamos ouvir. E aí eles passavam o clipe. E com o tempo o programa foi crescendo, daí eu comecei a levar artistas pra tocar durante o momento que eu li as cartas, levei artistas incríveis lá. O Arrigo Barnabé cantou Orgasmo Total comigo no ar, assim, enquanto eu li uma carta, foi maravilhoso. Foi um programa muito especial mesmo. E eu ganhei esse programa, acho que foi um presente da MTV. Tipo assim, o Thunder é legal, vamos dar esse presentão pra ele. O que tu tava fazendo? Porque tu não era uma criança, né? Não era uma criança, eu acho que... Tu tinha uns 30 anos já. Eu tinha feito 29 anos quando eu tinha mano. E o que tu fez até os 29 anos? Tu já tocava? Eu tocava, desde quando eu tinha... a música teve sempre presente na minha vida, desde os 6 anos. Mas assim, a primeira banda, eu acho que foi quando eu entrei na faculdade, comecei a dar um pega, daí eu montei a Cannabis Sativa, mas não deu certo. Todo mundo foi preso, e daí foi tudo errado. E daí, a primeira... Todo mundo foi preso? Estamos todos juntos. Por posse ou... Por posse, uso. Daí, em 85 eu montei a primeira banda séria, que era o Aerosol, durou 6 meses porque a gente era muito louco, e daí vieram os Devotos,
E daí, desde então, são 32 anos de banda, cara. Eu Remanescente gosto dos muito. Devotos, primeira formação. Só eu. Tá. É tipo Autoramas, só o Gabriel. É, ele é o Autorama. Saca? Olha uma pergunta aqui. Temos uma pergunta? Isso eu acho bom. Uhum. Qual o papel da arte nisso tudo que vocês estão falando? Pô, se não fosse arte, a gente não tava aqui, pra começar. Porque eu me considero um artista e eu considero o Lucas um artista. Se não fôssemos artistas, talvez a gente não estivesse se preocupando com tudo isso. Em colocar aquela guitarra maravilhosa ali no fundo, por exemplo. Sabe aquela guitarra ali? Sabe aquela ali? Também Johnny é uma Winter obra de usa arte. uma guitarra daquela. Johnny Winter, cara. Daí a gente fala no Johnny Winter, a gente vai pensar no blues texano. E a gente vai atrás das coisas. A gente vai chegar até a conclusão de que a Terra nunca foi plana. Que ela é redonda pra um caralho, porque os artistas viajaram o mundo inteiro de avião. Exatamente. E dá pra ver lá de cima que é redondo. Exatamente. Já pensou você poder subir naquele balão que a Red Bull botou na estratosfera? A Fresno fez um clipe no qual a gente colocou uma câmera num balão similar. Sério? E a gente filmou a estratosfera. Uau! E o balão foi parar aonde é tudo escuro. Isso é arte. Sacou? A gente não. Porque a gente poderia ter feito um clipe normal, banda tocando, pá, não sei o quê. Uhum. Mas eu falei assim: não, eu quero mandar uma câmera lá todo do cu, que eu vi que um cara mandou. É! E a gente vai fazer o clipe. Isso! E o clipe todo vai ser a gente procurando essa câmera É! que ela vai cair em Lorena, que foi o que aconteceu. Foi em Lorena? A gente largou ela em São José dos Campos e ela foi parar em Lorena. Você tá brincando? Ela andou tipo 100 e tantos quilômetros. Que barato! E tem Isso um é making arte. off. Tem um making off disso. O papel da arte é isso, fazer você pensar, refletir, evoluir, Cristalizar o entender, zeitgeist. sacou? Refletir. É isso. Tem uma outra o papel da pergunta arte. aqui que ele queria que tu desse umas palavras sobre Júpiter Maçã. O Júpiter. Então, Júpiter Maçã é um dos nomes artísticos de Flávio Basso. Flávio Basso começou com o TNT, conheci Rio Grande do Sul. no Rock Grande do Sul, aquela coletânea de 95. Lá na Festa da Música, eu encontrei o cara que foi o curador do Rock Grande do Sul. Ó, que tinha TNT, Geiros do Havaí, Garotos The da Fala, Rua. Garotos da Rua e Uma tem outra. mais uma. Eu sei. Replicantes. Replicantes. Desculpe. Replicantes. É isso. Isso colocou o Rio Grande do Sul no mapa do rock do Brasil, que achavam que era só São Paulo do Brasil. Júpiter poderia ter vindo, poderia ser um Caetano Veloso gaúcho do LSD. Acho que é isso. Júpiter é monumental, é isso. Tinha um cara que fez uma pergunta boa aqui. Quem é? Ah, sim, uma recomendação de livro. Quando a gente estava tomando um café, tu me recomendou um livro. Então, eu estou lendo um livro que chama Walden. Desde já tu já recomenda. H.D. Toreal, que eu acho que deve Turro, falar... não é Turro, Acho exatamente. que deve ser canadense. Não sei. Possível. Eu sei que a história de um cara que alugou uma cabana no lago Walden, na Nova Inglaterra, e ele começa a avaliar as superficialidades que nos rodeiam. E aí o livro vai fundo nessa questão. É interessante. Estou achando muito legal. Estou devorando o livro. Ah, ele é velhíssimo. Então, acho que esse American é um ensaísta, poeta, filósofo, Isso. abolicionista, naturalista, Isso. tax resister, ou seja, um sonegador de impostos, crítico do desenvolvimento, sobrevivente. Parece uma introdução de Marília Gabriela. Sobrevivente e historiador. Seu maior livro é o Walden, Um filósofo. uma reflexão sobre a vida simples. Um disco da fé. Um pedal de efeitos. Foi ele que escreveu o ensaio sobre a desobediência civil? Pois é, esse cara aí é bem loucão e muito bacana. Procure saber desobediência civil, a gente vai precisar. Talvez. Esse cara é bacana, viu, Turro, não sei. Tem uma pergunta boa que olha, falaram sobre a desobediência civil. Esse cara é legal, velho. Eu tô gostando do livro, cara. Ele começa a analisar as roupas, depois as moradias, depois as necessidades básicas. E é lá no século XIX. Então, assim, se a gente colocar isso hoje em dia, a coisa fica profunda. Pergunta-se também se a Padaria Real ainda está lá. Eu sei a resposta, a Padaria Real ainda está lá. E não bastou a MTV ter saído dali e virado um canal que passa 90% de programação externa. Não bastou o impacto que a MTV ter saído do lado da Real. Teve uma grande tempestade em 2016. Que acabou, inclusive, Caiu com a banca do uma Alê. árvore em Na cima banca. da Real e da banca. Isso.
Eu estive lá hoje, antes de vir pra cá. Eu estava lá com o João Carlos Albuquerque, o canalha. Comi um pudim, tomei um café. É um dos melhores pudins do Brasil. É um bom pudim. E assim, a real, é bom deixar claro que não é uma padaria. Porque um dia minha mulher entrou lá e pediu um pão. Não existe pão. Não é uma Existe padaria. um sanduíche, porque é uma lanchonete e uma pizzaria. Não é uma padaria. É que aqui as padarias são lanchonete também, Sim, né, cara? mas não é padaria. Ele fica muito ofendido, dono Renato. Cara. Não é padaria isso aqui. Tem um som. Tu estás a ouvir um som novo, assim? Eu ou sempre que seja tô ouvindo novo na tua som vida? novo. Sempre tô ouvindo som Digno novo, de recomendação, ou seja, uma banda que tu ouviu e tipo, essa banda dá pra ouvir a banda inteira. Tem uma banda psicodélica bem legal, que é de São José dos Campos, chama Bike. É bem legal, cara. Eles são de São José dos Campos. Procura lá, Bike. Eles são bem bacanas. Fizeram uma turnê agora pela Europa, voltaram agora. Tem uma ceninha psicodélica rolando, né? Tem uma ceninha, que tem o My Magical Glowing Lens também, que é lá de tem o Colatina. Tem o The Altos, que é uma molecadinha que eu conheci no Rio de Janeiro, são crianças. Tem o Bugarins. O Bugarins, que aí já é sucesso. Sim, já é sucesso. Tem uma psicodelia rolando, tem, uma cena que é mundial. Acho que o Tame Impala abriu o vácuo muito. pra galera vir. Sim. Só que o Tame Impala ainda com Currents, o disco que, de fato, é que ele já tava no mapa com coisas anteriores. Eu vi o disco do Tame Impala, porque eles também fizeram um clipe de câmera no espaço. Sim. E aí mostraram, olha aqui esse clipe aqui que tem uma câmera no espaço. E aí eu já tinha feito também. Deles era uma ideia diferente, cara. Eles tocando e tinha uma câmera voando. Mas você conheceu o Tame Impala no Currents? Pré-Currents. Você conheceu antes. Mas eu gostei pós-Currents. É mesmo? Porque o Currents é um álbum que ele poderia ser um disco da Taylor Swift, se eles quisessem. Sem dúvida que sim. Tanto que ele gravou com a Lady Gaga, né? O Kevin Parker. Porque ali eu acho que ele perdeu uma coisa que o roqueiro tem, que é a vergonha de ser pop. Sim. E ele ali não tem vergonha de ser pop. As músicas, tipo assim, eles têm a roupagem psicodélica, a voz é baixa, não dá pra entender porra nenhuma. Os putos instrumentos estranhos, a master é distorcida na fita, tecladeira DX7. Mas tudo isso... Juno, né? Uma roda DX7, pianinho de DX7, né? Mas rola um Juno Less também. I Know Is Better é DX7. Agora, os discos anteriores de Tame Impala são maravilhosos, viu? Que era quando eles eram mais banda, né? Banda, com muita guitarra. Isso. Muita reverberação na voz. Eu adoro, gosto muito. Inclusive, aqui nesse seu estúdio tem tudo pra gente fazer um som que nem o Tame Impala. Tudo. Sim, cara. Pedais, o que eu mais coloco é reverb nas coisas. É uma delícia. Se deixar... por isso que eu não mixo muito as coisas que eu faço. Porque senão eu, como todo vocalista, eu enterro a voz e chamo o reverb. Tipo como se o padre estivesse resmungando no fundo da catedral. Porque justamente o reverb, ele pega a tua voz, o impulso da tua voz, o ha! E ele transforma esse ha no ha! O reverb longo... Como se estivesse dentro de uma catedral. Porque dá um berro dentro de uma catedral. Existem reverbs curtos, que é o que se usa em quase todos os instrumentos. Só que ele é inaudível pro público geral. Ele só coloca as coisas, dá uma cor. É uma cor, uma azeitada. Uma azeitada. Uma guitarrinha com uma salinha, ela gosto já muito vem. de azeites. Você gosta de azeites? Sim, e eu acho que vai ser a próxima grande coisa que nem tá sendo café agora. O azeite. Azeite é foda. Tem o grau de acidez do azeite. Adoro azeite. Já foi ali na Consolação, perto daqueles pariseis ali, tem um lugar que é tipo quase uma azeiteria, mas eu sei que eles são tipo oliveria. Eu sei que um dos grandes lances dos caras é que aqui tem azeite pra caralho. Eu acho que eu sei que tem azeites trufados, não é isso? É foda. A trufa já é uma parada que é tema pra um podcast inteiro. Inteiro, porque uma vez que você ingere qualquer quantidade de trufa, seja no azeite ou... Você vai ficar trufado durante 24 horas. É possível trufar uma pessoa. Isso, exato. É possível trufar uma pessoa. A pessoa estará por 24 horas, pelo menos, absolutamente trufada. E é um cogumelinho de merda que tu dá uma raspadinha. Isso, que só o porco consegue sacar que tá lá. Você precisa de um porco pra caçar o negócio. É muito louco. E é caro. Pra cacete. Tanto que o azeite... Eu compro sempre, a gente cozinha com azeite, que é uma ostentação, é tipo... Mas é uma coisa super mediterrânea e saudável. Mas é super, assim, eu não posso falar se façam isso, porque é caro. É caro. Tem gente que não tem essa grana. Porque uma garrafa de azeite, eu compro sempre do mais barato, justamente porque eu cozinho com azeite. Sim. Então uma garrafa de 500ml, que dura uma semana, é... R$20, R$18. Sim. Quando eu morava sozinho, o meu azeite durava um ano.
Então eu comprava o carinho, assim, de 30 e poucos. Sei. Mas hoje em dia, como é... Aí, tanto que às vezes tem um pra cozinhar e tem um outro que é pra fazer o... que é o mais legalzinho. Só que a cor. existe um bagulho que é o azeite trufado, que ele tem 1 micrograma, uma lasquinha. E já custa R$90. E já custa R$90. E a partir do momento em que você colocar isso... Ó, mudou a trilha. A partir do momento em que tu colocares isso na tua comida, a tua vida vai mudar. Tu vai querer trufar até tua mãe. Você vai estar trufado, velho. Aí você se trufou, mano. Sacou? Quando tu se trufar, acabou, mano. E aí... Acabou não, né? Começou uma nova coisa. É que nem o bagulho do café que eu falo. Exato. Eu também falo muito aqui no meu podcast sobre o inhame. O inhame é a cura para todas as mazelas. A palavra inhame é muito louca. E eu também falo aqui no meu podcast, agora você vai começar a ouvir, eu falo também sobre como a batata, a nossa batata amarela, ela é o 7º lugar no ranking das batatas mais saborosas. É o 7º lugar, né? No meu ranking. Uau. Porque a batata doce é melhor. A mandioquinha é melhor que a batata. O inhame é melhor que a batata. E o cará é melhor que todos eles. Tudo que tu fizer, se fazer lá rosti ou cozido. O inhame cozido é um pouco gosmento, né? Mas eu gosto, mas assim, agora o inhame cortadinho na air fryer. Mas o lance do inhame é que isso é sabedoria oriental. Cura qualquer coisa. Cara, a batata você pode levar pra Marte. Você viu aquele filme? É verdade, sabia? É verdade. É verdade, a Terra é plana e o cara foi pra Marte, plantou batata em Marte e sobreviveu. Esse filme, The Martian, seria o Perdido em Marte? Isso. Animal. Eu acho que vocês já viram ele. Mas ele... Opa, eu mutei, eu dei um solo. Ele é animal, porque ele é o filme mais... O livro, na verdade, mais cientificamente coeso. Tem muito a ver com a possibilidade. Começou a ter muito cientista tipo Neil deGrasse Tyson, meu ídolo, porque ele começou a assistir os filmes e falava assim, isso aí não dá. Ele faz isso como entretenimento, porque ele não é chato. Mas ele fala isso, as pessoas começaram a se ofender muito. E aí, hoje em dia, os caras mandam pro Neil deGrasse Tyson os livros e aí ele dá uma arrumada. Eu tô escrevendo um livro de ficção científica. Você tá? Só que eu não vou conseguir mandar pro Neil deGrasse Tyson, mandar pra alguém brasileiro. Porque é em português, mas eu traduzir só pro cara ler. Tá. Eu não posso fazer isso, traduzir só pra ele ler. Que eu ainda consigo um forward do cara. O livro que eu tô escrevendo é sobre um cara que vê o mundo em frequências, nas frequências. Ele tem o ouvido mais absoluto que um ser humano. Sonoras. Ele tem o ouvido mais absoluto que uma pessoa pode ter. Mais que o Roberto de Carvalho? Uau. E aí ele teve isso lá com uns 8, 9 anos. E aí deu uma tempestade solar. E aí ele espanou o cérebro dele. Aí ele começou a ter problemas. Ficou ouvindo barulhos horríveis. E aí ele foi no médico e rolou uma lobotomia nele. Aí ele ficou de boa de novo. E aí, anos depois, deu uma outra tempestade solar. E aí voltou tudo, só que agora ele era um grande músico. Uau! E aí, mano, ele percebeu, ao lado de sua mina, que não é uma mina. É o quê? Ela é um ser infinitamente superior ao ser humano. Só que ela está na forma de mina. Saquei. Essa mina guia ele por um turbilhão de aventuras. Porque ela é a guia dele, é a mentora dele. Sei. Enquanto namorada. E ela guia ele assim, tu vai ter que salvar o mundo, cara. Porque a canção está desafinando. E só vocês, seres humanos, sabem fazer música. Ninguém merece uma canção desafinada. No universo inteiro, só os seres humanos, isso eu inventei, tem essa capacidade, porque é o nosso ar, a maneira com que vibra, é o nosso cérebro, a maneira com que vê, a maneira que a gente evoluiu. Até existem músicas de outras formas de vida, mas ela não é tão massa quanto a do ser humano, que é imperfeito. E aí o livro, aí vai rolando essas paradas aí. Legal, velho. Aí tem universos paralelos, coisas que vão acontecendo. Em que nível está esse livro? Ele tem umas 60 páginas só. Uau! Ele vai ter umas 150. Saquei. Porque agora eu saí daquela... Eu saí do... É importante isso. Aí agora pretende transformar isso num seriado? Não, a ideia é que vire aquele típico livro que vira filme. Então, saquei. Fazer os direitos, não sei o quê. E eu vou até colar mais um pouco aqui de harmonia, porque a gente não encerrou ainda, computador. Não, ainda não. A gente não encerrou ainda. Se você fosse participar de um seriado, que seriado você queria participar? Eu sei qual que eu queria. Você sabe qual? Não sei, cara. Eu queria participar de Maniac.
Que série foda. Foda pra caralho, né, mano? Fala aí. Já recomendei aqui Muito no... bom, velho. Eu queria participar daquela série. Uma série norueguesa, de uma temporada só. É, isso. E daí os caras fizeram uma versão americana com aquele cara que eu nunca lembro o nome. Jonah Hill, magro. Exatamente, magro. E aquela mina incrível. Incrível. Com a língua preta. Ela é incrível. Sim. Ela fala assim, ela tem uma boca que tu vê que ela vai falar assim. Exatamente. A mina do La La Land, Emma Watson. Emma Watson, exatamente. Emma Watson. Muito boa essa trilha sonora do caralho. É tudo legal, é tudo legal. Eu achei muito bacana, muito bacana. Você gosta de seriados, né? Pô, eu acompanho tudo que dá pra acompanhar de Pode seriado. crer. Ozark, você viu? Comecei a ver. É legal. É outra série boa. É legal. Dark, Dark? uma série alemã, melhor que Ozark. Ah, eu vi Dark, mas eu achei, Uma série sei que tem lá. uma foto... universo paralelos, aquelas coisas. O Stranger Things de adulto. Eu gostei, pra mim, foi top. Chegando perto de Breaking Bad, né? Breaking Bad seria a melhor série da história? Talvez fosse. Eu acho que ela é bem... Eu já assisti 5 vezes. Uau. Tudo. Que tal? E lembrar e pensando que tudo começou com Lost, né? É. Porque sempre teve série, mas essa Na verdade, série que as tudo pessoas começou com The maratonam... Wire, né? The Wire foi A a série primeira que as grande pessoas série. maratonam, pelo menos assim, quando começou a rolar essa epifania da série, Sim, essa doideira da série, sim. pra mim foi quando Não foi 24 começou horas? a rolar... É contemporâneo de Lost. É. Vamos colar mais um pouco. Porque, ó, aqui. teve The Wire, depois teve Família Soprano, foram bem emblemáticos. E daí os caras falaram assim, nossa, isso dá certo, série é legal. E tem as pessoas que gostam do Doctor Who, né? Que eu nunca entendi muito. Eu também nunca porque entendi direito. aquela linguagem de vídeo me incomoda. É, me incomoda. Eu gosto de cinema. Eu também não gosto. Quando eu fiquei vendo aquilo assim, Eu achei, sei lá, prefiro Vila Sésamo. meio Inglaterra demais, não É, sei, eu não não curti, gostei. não Eu curti. sei que as pessoas gostam. Não curti. Queria gostar. Não consegui. Não consegui. Não, também não. Mas Breaking Bad é impressionante. E Better Call Saul, eu acompanho... Eu achei hermética demais, eu não consegui Eu assistir. tô adorando e, assim, toda terça-feira, daí, assim, saiu a última temporada e daí eu já tinha assistido o 10º episódio, eu falei assim, pô, ainda bem que eu guardei o último pra assistir, 2 semanas, assim, eu já tinha assistido, eu fiquei mal. Ah, que horror. Fiquei mal, cara, fiquei mal. Série besta tem The Good Place. É... Eu gostei. Infantiloide. É besta. É besta. Mas eu gosto. Eu achei boa, assim, Sim. Eu conversei aqui com... Qual é o teu nome completo? Luiz Thunderbird. Não, mas Luiz Thunderbird. Não tem um nome no meio, assim? Tem, Luiz Fernando Duarte Thunderbird. Luiz Fernando Duarte Thunderbird. E foi legal. Quando a gente vai fazer um som? Ele vai voltar. A gente vai fazer um som também, vai ter que Tá. fazer um som. Aqui tem todos os materiais de se fazer um som. Ótimo. Isso é um estúdio de música, coisa que daqui a 100 anos não vai mais existir. Ou 10 anos. Mas eu vou ter. Ou talvez segunda-feira que vem. Eu tenho a mentalidade. Está proibido! Por decreto! Todo e qualquer estúdio de música. Agora a gente só vai ouvir. Ou podcasts. Estão proibidos. Só vai ouvir e vamos fechar o... Isso. E deixar tudo plano. Lembrando que a gente fala, brinca, mas a Terra é plana mesmo. Procure saber. Tchau. Ó, sucesso. Fantástico.